Trabalhar em um crematório não era algo que eu sonhava em fazer, mas a verdade é que com o tempo a gente se acostuma com quase tudo. Comecei ali como auxiliar técnico, ajudando na organização dos corpos, conferência dos documentos e, vez ou outra, acompanhando os procedimentos na câmara de cremação. Era um ambiente silencioso, quase sempre frio, e que exigia atenção absoluta. Não é o tipo de lugar onde você pode se distrair ou se perder no tempo. As famílias chegam com os olhos pesados e muitas vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Meu trabalho era manter tudo funcionando, com respeito, com precisão. Naquela quinta-feira à tarde, o clima estava mais abafado que o normal. O ar-condicionado do setor B tinha parado novamente e, como o dia estava cheio de cerimônias, ninguém teve tempo de chamar a manutenção. Eu fiquei encarregado da última cremação do dia. O corpo já estava na sala de preparo, devidamente acondicionado e identificado. Tudo tinha sido conferido 2 vezes, como manda o protocolo. Nenhum familiar quis acompanhar a cerimônia até o fim, algo que acontecia com certa frequência. Eu entendo. Não é fácil ver alguém querido sendo levado para o forno. É um tipo de encerramento que nem todos conseguem suportar. Esperei os minutos regulamentares, fiz o registro eletrônico, lacrei a cápsula externa e empurrei a plataforma até a entrada da câmara. Já tinha feito isso outras vezes. E confesso que parte de mim já executava aquilo no modo automático. A câmara começou a aquecer lentamente, o barulho dos sistemas de segurança preenchendo o ambiente com seus estalos mecânicos. Eu observei o visor térmico subir gradualmente, esperando o ponto ideal. Era para ser só mais uma cremação. Só mais uma ficha entre tantas do dia. Mas então, a luz do setor piscou uma vez e apagou completamente. A emergência, que devia entrar sozinha, não respondeu de imediato. Fiquei em silêncio por uns segundos, esperando o sistema rearmar. Não era comum acontecer isso. O gerador sempre dava conta quando o fornecimento caía. Olhei em volta, ainda com a luz vermelha da câmara iluminando parcialmente o ambiente. Estava quente, abafado e silencioso, até demais. O som das ventoinhas cessou. E o que sobrou foi apenas um zumbido muito baixo, vindo de algum equipamento que não desligou totalmente. Ali, parado no meio do setor, comecei a escutar passos. Lentos, pesados. Um som ritmado de sola tocando o chão encerado. Não eram muitos passos. Era como se alguém estivesse andando apenas alguns metros, indo e voltando. Imediatamente pensei que fosse um dos técnicos da segurança ou alguém da limpeza que, por algum motivo, entrou ali sem avisar. Falei alto, tentando quebrar o silêncio. Tem alguém aí? Nada. O barulho cessou por um segundo. Depois os passos voltaram, mais espaçados. Eu caminhei até o final do corredor, celular em mãos, com a lanterna ligada. Nada. Absolutamente ninguém. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu de alguma forma. Então aproveita esse momento, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem gosta de um suspense mais realista, sem exagero. Assim, você me ajuda a continuar trazendo histórias como essa, inspiradas em casos possíveis, envolventes e bem contadas. Voltei para a sala principal, ainda com a lanterna acesa, e fiz o que sempre nos orientam: verificar o quadro de energia e acionar a central. O problema era que o painel estava aceso, o que indicava que o gerador tinha sido acionado, mas mesmo assim, as luzes internas continuavam apagadas. O visor da câmara estava em modo de segurança, congelado nos 400 graus e a plataforma travada, o que indicava que o processo havia sido interrompido de forma incompleta. Isso não era comum. Se o gerador ativou, os sistemas deviam ter seguido em funcionamento. Só que ali tudo estava suspenso, parado, como se alguém tivesse puxado o freio à força. E os passos, mesmo que espaçados, continuavam aparecendo, sempre que eu me afastava da área da câmara.
Num gesto rápido, liguei para o coordenador. Expliquei a situação com o máximo de clareza, mesmo sentindo que soava como um exagero. Ele disse que estava a caminho e pediu que eu ficasse no escritório, mantendo distância do forno até a chegada dele. Fiz exatamente isso. Só que ao passar em frente ao visor da câmara, notei algo que me gelou por dentro. Não era nada do lado de fora. Era o visor térmico. Ele ainda mostrava movimento. Não era possível. O corpo já deveria estar em processo de redução, mas o visor mostrava oscilações na imagem, como se algum ponto de calor ou umidade, estivesse mudando de posição, repetidamente, na área torácica. Parei, respirei fundo e tentei racionalizar. Aquilo podia ser falha no visor, reflexo térmico, interferência, qualquer coisa. Mas o sensor não mente. E quando um corpo entra na câmara, ele não deveria gerar movimento térmico assim. O máximo que acontece é o aumento de calor uniforme, mas não uma variação localizada, como se estivesse tentando empurrar algo de dentro. Fechei o visor com o painel de segurança e dei meia volta. Mas antes de sair, os passos voltaram. Mais uma vez. Só que dessa vez, estavam atrás da divisória de inox. Não corri. Isso é importante dizer. Não sei se por medo ou por puro instinto de autopreservação, mas não corri. O que fiz foi parar. Fiquei imóvel, segurando o celular com força, a lanterna ainda ligada. O som vinha de trás da divisória, onde guardamos os EPIs e os carrinhos de transporte. Eram passos lentos, pausados, como se quem estivesse ali não quisesse ser notado, ou estivesse decidindo se deveria continuar andando. Cada passo ecoava de um jeito abafado, mas preciso. Era como se o silêncio ao redor tivesse sido moldado para amplificar só aquilo. E naquela hora eu percebi. Não havia ninguém escalado para estar naquele setor comigo. Eu era o último técnico do dia, o último nome na folha. Me aproximei com cautela, varrendo com a luz da lanterna cada canto daquele compartimento. Nada fora do lugar. Nenhuma porta aberta, nenhum armário mexido, nenhum som de movimentação, mas a sensação era real. O corpo inteiro arrepiado, o ar mais quente do que deveria estar e um tipo de pressão na nuca, como quando alguém te observa de longe, com insistência. Dei 2 passos para trás e fechei a porta metálica com um rangido seco. O visor da câmara piscou de novo. Uma falha de energia breve, mas suficiente para reiniciar o sistema. Quando olhei novamente, a temperatura havia caído drasticamente. E a cápsula, que deveria estar totalmente engolfada pela câmara, aparecia levemente projetada. Como se não tivesse sido totalmente absorvida, como se tivesse sido empurrada para fora. Voltei ao celular e tentei contato com o coordenador. Caixa postal. Liguei para a portaria principal. Chamou e caiu. Desisti. Era como se tudo ali estivesse funcionando no modo errado. Não desligado, mas como se recusando a cooperar. Então me ocorreu uma ideia. Rever o início da gravação térmica. O sistema interno grava os primeiros 15 minutos da câmara, para fins de controle técnico. Acessei pelo terminal de parede, que ainda estava com energia auxiliar. O vídeo iniciou normalmente, a imagem padrão, o calor sendo distribuído de forma uniforme. Mas então, aos 6 minutos e 38 segundos, a imagem treme, só por 1 segundo, e aparece uma leve distorção. Bem no ponto onde, momentos depois, o visor térmico começou a acusar movimento. Parei o vídeo e fiquei ali, sentado, tentando juntar o que fazia sentido. A cápsula entrou normalmente. Não havia falha visível no procedimento. A queda de energia foi posterior. Os passos poderiam ser algum funcionário que entrou e saiu sem registrar, já que naquela confusão a entrada poderia ter falhado também. Mas e a imagem térmica? E a cápsula parcialmente projetada? E o barulho persistente, sempre surgindo quando eu me afastava do forno? Levantei. Caminhei lentamente até a frente da câmara.
A temperatura ainda oscilava, o que era improvável naquela etapa. Aproximei o rosto do visor lateral só para verificar se havia sinal de chama interna. Vi apenas o brilho fraco da resistência principal. E então ouvi de novo. Um arrastar, não um passo. Um som de algo deslizando, como tecido seco contra o chão de cerâmica. E vinha dali, de dentro da cápsula. Dei um passo para trás, mais por instinto do que por medo. E aí, o painel travou. Um som agudo preencheu o setor, o tipo de alarme que só toca em caso de falha grave. O visor apagou. E tudo ficou preto por 3 longos segundos. Quando as luzes de emergência finalmente voltaram, ouvi a porta principal do setor se abrir com força. Era o coordenador, com a equipe da manutenção e 2 seguranças. Ele me olhou confuso. Eu devia estar pálido, suando frio. Expliquei tudo o que vi, com calma. Mostrei o vídeo térmico, que naquela altura já tinha reiniciado. O trecho da oscilação havia desaparecido. O sensor agora mostrava temperatura normal e estabilidade total. A cápsula estava no lugar, bem encaixada, como se nunca tivesse sido empurrada. E os barulhos sumiram por completo. O coordenador pediu para esvaziar o setor por precaução. Ninguém questionou. A manutenção desligou a câmara manualmente e iniciou um protocolo de revisão como se fosse uma falha qualquer no sistema. Uma variação de carga, um erro na resistência, algo assim. Mas não foi isso. Eu sei o que vi. E mais do que isso, sei o que senti. E não sou do tipo impressionável. Não depois de tantos anos lidando com isso. Só que naquele dia, naquela cremação específica, teve algo errado. Fui liberado mais cedo, sob orientação de registrar tudo no relatório interno. Fui para casa calado, com a mente fervendo. Revivi os passos, os sons, a falha estranha no painel, a cápsula empurrada para fora como se algo tivesse se recusado a seguir adiante. Mas o que mais me incomodava não era o que vi. Era o que ficou depois. A sensação. Um tipo de peso nas costas, como se o silêncio daquele lugar tivesse grudado em mim. Em casa, tentei dormir. Não consegui. Fechava os olhos e lembrava do barulho arrastado, do sensor piscando, da pausa entre os passos. No dia seguinte, voltei ao crematório mais cedo que o normal. Queria ver com os próprios olhos como estava o setor. O coordenador me chamou para conversar. Disse que, segundo a manutenção, houve um pequeno pico de carga seguido de uma falha no disjuntor do sistema térmico. Isso teria causado a queda parcial de energia e a suspensão temporária dos sistemas. Nada grave, tudo resolvido. A câmara já estava pronta para uso, mas ele hesitou por um segundo, antes de me deixar sair da sala. E então disse: "Você não foi o único a relatar barulhos estranhos naquele setor." Aquilo me paralisou por dentro. Perguntei quem mais. Ele não quis dizer, mas afirmou que, nos últimos 3 meses, pelo menos 2 técnicos antigos pediram para não trabalhar mais no último turno da cremação. Um deles pediu transferência, o outro saiu da empresa. Disseram que estavam tendo crises de ansiedade, que o setor tinha ficado pesado, desconfortável. Um chegou a dizer que o ar parecia diferente. Não sabiam explicar, mas não queriam mais ficar sozinhos ali. E agora eu entendia exatamente o porquê. Voltei ao setor. Entrei sozinho, com o visor já ligado e o painel funcionando normalmente. Tudo parecia em ordem, frio, limpo, silencioso. Mas o que antes era um silêncio profissional, agora parecia outra coisa. Um silêncio denso, desconfiado, como se o ambiente tivesse memória. Como se aquela cápsula que havia entrado e saído da câmara incompleta tivesse deixado mais do que cinzas para trás. E o mais estranho é que naquela semana, ao revisar os registros do sistema, coisa que faço sempre por protocolo, percebi algo que ninguém comentou. O relatório térmico da cremação foi entregue com um tempo total de 17 minutos. Mas o tempo padrão para o processo completo é entre 90 e 120 minutos.
O sistema acusava conclusão, mas fisicamente isso era impossível. Algo ali foi encerrado, cedo demais, como se, em algum ponto, a câmara tivesse parado de queimar. Deixei essa observação no sistema. Ninguém respondeu. Talvez preferissem não comentar. Talvez fosse só um erro de registro. Mas desde aquele dia nunca mais aceitei ficar sozinho no setor. Mesmo com tudo parecendo normal, mesmo com o sistema operando como deveria. Nunca mais consegui ficar ali depois do expediente e nunca mais ouvi os passos. Mas também nunca mais consegui dormir completamente em paz. Alguns dias depois, o coordenador me chamou de novo. Disse que queria que eu acompanhasse uma vistoria da vigilância sanitária. Coisa comum, acontece todo semestre. Eles iriam verificar os protocolos da cremação, conferência dos registros e o funcionamento das câmaras. Aceitei sem questionar. Mas assim que ele falou o horário, fim de expediente, por volta das 18h30, o desconforto voltou. Não queria estar naquele setor à noite, não depois do que aconteceu. Mas aceitei. Profissionalismo, afinal. A vistoria não ia durar mais que 1 hora. Quando os técnicos da vigilância chegaram, tudo correu dentro do esperado. Eles fizeram perguntas, pediram acesso aos registros do dia, olharam a cápsula de contenção reserva, fizeram anotações. Um deles, mais experiente, pediu para ver o painel da câmara que havia travado na semana anterior. Liguei o sistema, mostrei os dados. Estava tudo nos conformes. Mas foi quando ele perguntou sobre o tempo médio das cremações que percebi que não tinha sido o único a notar. Ele apontou para o relatório da semana anterior e disse com naturalidade: "Teve um processo aqui que registrou 17 minutos. Isso tá certo?" Engoli seco. Confirmei que o sistema havia entregue assim e que talvez fosse uma falha de software. Ele não comentou nada, apenas anotou no bloco e seguiu, mas a frase dele ficou comigo. Quando eles foram embora, voltei àquele relatório. Li e reli. Comparei com outros casos. Todos os demais estavam dentro do padrão. 1h40, 1h52, 1h37. E aquele único com 17 minutos. E o detalhe: o nome do falecido nem aparecia mais no sistema. O espaço onde deveria constar a identificação estava vazio, sem nome, sem CPF, sem qualquer código de rastreio. Apenas a data, a hora e o tempo de cremação, 17 minutos. Àquela altura, tudo que era racional já havia se esgotado. Não havia explicação técnica que cobrisse todas aquelas falhas. Ainda tentei sugerir que era erro de sistema, que talvez a cápsula não tivesse sido registrada corretamente. Mas não convencia nem a mim mesmo. E o mais inquietante era um detalhe pequeno, quase insignificante, que me escapou nos primeiros dias. Na cápsula daquele processo, havia uma pequena mancha escura, como se algo tivesse escorrido antes da inserção na câmara. Não era sangue, era algo ressecado, já seco, quase imperceptível perto da base. Na hora, achei que fosse fuligem, mas agora, lembrando do empurrão reverso da cápsula, da temperatura caindo do nada, dos passos repetidos no mesmo trecho do setor, aquela mancha parecia outra coisa. Não contei para ninguém, nem para minha família. Não queria parecer desequilibrado ou impressionado demais com algo que, oficialmente, não aconteceu. Mas passei a reparar em um padrão. Todas as vezes que há falha elétrica no setor, o mesmo alarme apita, sempre. Só que, depois daquilo, aquele alarme nunca mais tocou. Nenhuma falha, nenhum pico de energia, nenhuma travada no sistema. Como se de alguma forma a câmara tivesse se ajustado, como se tivesse entendido. E aí vem a parte mais difícil de aceitar. 1 mês depois, outro técnico foi escalado para o turno da noite. Novato. Estava animado, tranquilo, fazia o serviço certinho. Até que, em uma sexta-feira, ele pediu demissão, direto, sem aviso. Disse apenas que a cápsula não entrou até o fim. As palavras dele foram essas, e ninguém entendeu direito. Ele só repetia que tinha feito tudo como mandava o protocolo,
mas que no final sentiu uma resistência estranha, como se estivesse forçando algo que não queria entrar. Não houve falha técnica naquele dia, nenhuma queda de luz, nenhum registro estranho, mas ele largou tudo e nunca mais quis passar perto do crematório. Eu sei o que ele sentiu. Não se trata de ver ou ouvir algo impossível. Não se trata de um corpo se mexendo ou coisa do tipo. Se trata da sensação, da recusa silenciosa, de algo que você não vê, mas que age, reage, empurra de volta, como se o fim tivesse sido antecipado. Ou, pior, como se nunca tivesse começado de verdade. Depois daquilo, nunca mais tratei uma cremação como algo meramente técnico. Não é só apertar botões, monitorar temperatura e aguardar o fim do processo. Existe algo naquele momento, naquele espaço entre o que fica e o que se vai, que não pode ser completamente controlado. Algo que às vezes se recusa a ser encerrado. Eu continuei no cargo por mais alguns meses, mas pedi transferência. Hoje não piso mais naquele setor. Ainda trabalho com despedidas, mas evito a linha final. Prefiro lidar com as chegadas, com a organização, com os trâmites. Me afasto de tudo que envolva o forno, porque eu sei que aquilo ainda está lá. Às vezes passo pelo corredor e vejo a luz do visor acesa, mesmo fora do expediente. O sistema acusa a atividade, mas não há corpo registrado, nenhuma cremação programada, nenhuma cápsula agendada. A câmera térmica mostra um calor estático, constante, como se algo tivesse permanecido ali dentro. E quando isso acontece, eu só abaixo a cabeça e sigo andando. Era para ser só uma cremação, mas alguma coisa naquele dia se recusou a terminar. Se essa história te prendeu, deixa o like, compartilha com alguém que gosta de histórias assim e se inscreve no canal. Tem muita coisa vindo aí, sempre com aquela dose de suspense que só quem acompanha até o fim entende. Eu comecei a trabalhar num crematório no fim de um setembro abafado. O prédio ficava um pouco afastado do centro da cidade, entre duas ruas secundárias, cercado por árvores secas e um portão de ferro que rangia mesmo sem vento. Aceitei o cargo de assistente noturno por necessidade. O salário era um pouco melhor que o dos turnos diurnos e quase ninguém queria ficar ali depois que escurecia. Meu trabalho, em teoria, era simples: revisar os registros de cremação do dia, manter a limpeza da área técnica e garantir que nenhuma porta ficasse aberta. A última parte, segundo o supervisor, era só por protocolo, já que ninguém entra num crematório de madrugada, a não ser que tenha perdido o juízo. O que ele não dizia, mas todos sabiam, é que aquele lugar já tinha enfrentado uma série de trocas de funcionários nos últimos anos. Gente que pediu demissão do nada, alguns depois de menos de uma semana. Na minha primeira noite sozinho, tudo transcorreu normalmente até por volta das 2:30 da manhã. A sala de descanso onde eu ficava era pequena, com uma janela alta e um sofá que afundava mais de um lado. Costumava manter a porta entreaberta, só para ouvir qualquer som vindo da área técnica. Era um hábito que fui pegando, talvez por instinto. Aquela madrugada estava especialmente silenciosa. Nenhum carro passando na rua, nenhum ruído do portão, apenas o tic-tac do relógio pendurado sobre a pia da copa. Foi quando ouvi 3 batidas secas, nada longas, nada espaçadas, exatas. 1, 2, 3. Como se alguém tivesse fechado a mão e tocado com os nós dos dedos contra uma parede metálica. A primeira coisa que pensei foi que tinha deixado alguma porta mal fechada e o vento estivesse empurrando algo. Me levantei devagar, tentando não me deixar levar pela imaginação. Já tinha limpado todos os corredores antes da meia-noite, conferido os fornos, trancado a área da recepção. O crematório estava vazio. Completamente vazio. Nenhum corpo aguardando cremação, nenhuma visita marcada para o dia seguinte. Aliás,
Aproveita esse momento de tensão e já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha essa história com alguém que curte um bom suspense. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas experiências inquietantes para você. Voltei a ouvir as batidas, agora mais fracas, a mesma cadência, 1, 2, 3. Segurei o rádio que ficava preso à cintura do uniforme e chamei o segurança do pavilhão ao lado, um senhor chamado Aníbal, que costumava dormir no turno da madrugada. Esperei a resposta. Nada. Só o chiado da frequência. Resolvi ir até lá pessoalmente. Atravessei o corredor principal devagar, com a luz da lanterna piscando por conta das pilhas fracas. O caminho até o setor técnico era ladeado por placas de metal, com nomes e datas, a maioria já apagada pelo tempo ou pelas lavagens diárias. Cheguei na porta de acesso aos fornos. Ela estava fechada, como eu havia deixado. Respirei fundo, girei a chave e entrei. O cheiro metálico e seco do ambiente era familiar. As luzes estavam acesas, luzes fluorescentes, frias, que não deixam sombra em canto nenhum. Caminhei em linha reta até a cabine de controle. Tudo normal. Temperatura, sistema desligado, nenhuma anormalidade no painel. Olhei para os 3 fornos alinhados à parede da direita. Todos frios. Nenhuma atividade registrada desde as 7 da noite anterior. Mas aí percebi uma coisa estranha. A bandeja de aço inox do forno do meio estava alguns centímetros para fora. Como se alguém tivesse começado a puxar, mas desistido no meio do caminho. Me aproximei. Empurrei de volta com cuidado. O som metálico ecoou pela sala como um grito abafado. Dei uma última olhada e voltei para a sala de descanso, tentando racionalizar tudo. Talvez a vibração de alguma máquina no prédio ao lado tivesse deslocado a bandeja. Talvez o som das batidas fosse reflexo de canos, ou até algum animal entre as paredes. Me esforcei para não pensar demais. A madrugada já estava pela metade e o sono começava a pesar. Mas por volta das 3h40, acordei de sobressalto. A porta da sala estava escancarada e o rádio, antes mudo, chiava alto. Alto demais. Levantei quase tropeçando no próprio pé. O rádio continuava chiando, como se alguém pressionasse o botão para falar, mas sem dizer nada. O som me irritava, mas havia algo naquele silêncio preenchido por estática que me deixava ainda mais nervoso. Caminhei até o aparelho e desliguei o volume. A porta estava completamente aberta e isso me incomodava profundamente, porque eu lembrava com clareza de tê-la fechado. Sempre fecho. É um hábito antigo, de quando eu ainda morava sozinho em kitnet de fundo de quintal. Voltei pelo corredor devagar, com a lanterna já fraca demais para ser útil. Quando passei perto da área de cremação, tive uma sensação estranha, como um leve baque no peito, sem dor, só pressão. Meus pés desaceleraram sem que eu percebesse. Parei diante da divisória de vidro que separa o setor técnico do corredor de acesso, e foi aí que percebi. A luz interna, que eu mesmo apaguei antes de sair, estava acesa novamente. Encostei na porta com cautela. Nenhum ruído, nenhum movimento. Olhei para o interruptor. Ele estava ligado. Repeti o processo. Girei a chave. Entrei, conferi tudo. Mas algo me chamou a atenção de imediato. Agora não era só a bandeja de aço do forno do meio que estava um pouco deslocada. As 2 laterais também estavam entreabertas, como se alguém tivesse puxado todas, uma por uma. E sobre a mesa auxiliar, onde normalmente se deixam as etiquetas e documentos, havia algo que eu sabia que não estava lá antes. 3 marcas de dedos, não impressões digitais, não sujeira. Eram marcas de pressão, como se alguém tivesse cravado os dedos no aço com força suficiente para deixar sulcos visíveis. 3, assim como as batidas. Dei 2 passos para trás. A temperatura ali dentro parecia mais fria do que o normal, mesmo com os fornos desligados. Aquilo não fazia sentido. O isolamento térmico sempre mantinha o calor residual por horas. Chequei o painel de novo. Tudo normal. Todos os indicadores verdes. Nenhuma falha elétrica.
Resolvi verificar as câmeras de segurança. A central ficava do outro lado do corredor, numa pequena sala de monitoramento que quase ninguém usava. Destranquei a porta, liguei o sistema, selecionei as últimas 2 horas e comecei a adiantar os registros. O tempo passava e nada acontecia. Só eu circulando entre os corredores, entrando na área técnica, saindo dela. Até que por volta das 2h47, vi algo que me fez prender a respiração. As bandejas, elas se moveram, sozinhas, não rápido, não bruscamente, era quase imperceptível. Mas com o vídeo pausado e adiantado segundo a segundo, dava para ver com clareza. Primeiro a do meio, depois a da esquerda, por fim a da direita. Todas deslizando em movimento lento, sincronizado, até pararem do jeito que encontrei. Ninguém apareceu no vídeo. Nenhum vulto, nenhuma sombra, nenhum erro de gravação. Só as bandejas movendo-se de forma independente. E mais uma coisa. Poucos segundos depois do último movimento, o microfone captou o som. 3 batidas secas, idênticas às que ouvi na sala de descanso. Levantei da cadeira de forma brusca, o corpo inteiro suado, a camisa grudando nas costas. Minha primeira reação foi tentar justificar. Talvez fosse alguma falha elétrica, alguma vibração mecânica. Mas os fornos estavam desligados e o sistema hidráulico também. A única coisa que ainda funcionava era o ventilador de exaustão do teto, e ele não causaria esse tipo de movimento. Pensei em ligar para o supervisor, mas parei no meio do caminho. Que explicação eu daria? Hoje, então, parece que o equipamento está se mexendo sozinho? Eu sabia que não ia soar bem. Mais fácil ser mandado embora por insinuação de descuido do que alguém acreditar que tinha algo fora do comum acontecendo ali. Resolvi esperar o amanhecer. Voltei à sala de descanso e fiquei com as luzes acesas, o rádio desligado e a porta trancada com chave. Mas mesmo assim, não consegui dormir. E quando o céu começou a clarear, já por volta das 5h40, algo dentro de mim me dizia que ainda não tinha acabado, porque foi nessa hora que ouvi o barulho de novo. Mas dessa vez, não foram 3 batidas. Foi só uma, lenta, solitária, bem atrás da parede onde eu estava encostado. Fiquei parado, o corpo todo tenso, tentando entender de onde vinha aquele som. Uma batida única, seca, como se alguém tivesse batido com um objeto pesado contra a parede atrás de mim. Lentamente virei o rosto na direção do barulho, o coração acelerado como se fosse explodir no peito. A parede era de concreto, grossa, sem nada do outro lado além do vazio que separava o crematório do pátio externo. Não havia nenhum espaço para alguém se esconder ali. A dúvida me consumiu por segundos, até que minha atenção foi capturada pelo que vi no chão perto da porta da sala de descanso. Um pequeno pedaço de papel. Curioso, agachei para pegar. Era uma folha recortada, meio amassada, com 3 traços verticais desenhados à caneta. Exatos, nítidos, como as 3 batidas que ouvi horas antes. Eu não tinha ideia de quem poderia ter deixado aquilo ali, nem por quê. Respirei fundo, tentando não deixar o medo me dominar. Aquele pedaço de papel parecia um recado, um aviso. Mas de quem? E para quê? Recolhi e guardei no bolso da camisa. Naquele instante, decidi que não ia mais encarar aquele crematório sozinho durante a madrugada. Queria pedir para trocar o turno, ou mesmo pedir demissão se necessário. Não era lugar para eu continuar, não daquele jeito. Conforme o dia amanhecia, a rotina voltou ao normal. Nenhum movimento estranho, nenhuma batida, nenhuma bandeja deslocada. Mas algo havia mudado em mim. O silêncio do crematório não era apenas ausência de som. Parecia estar carregado, esperando alguma coisa, como uma tensão que não se explicava e não se dissipava. Na semana seguinte, contei o ocorrido para o supervisor. Ele me ouviu, levantou a sobrancelha e, com um sorriso meio amarelo, disse: "Você viu o que não devia. Às vezes, lugar vazio não significa realmente vazio." Fiquei sem resposta. Ele não quis falar mais. No fim das contas, pedi para sair do turno noturno.
Aquele lugar me deixou com um pressentimento que nunca consegui explicar. E por mais que eu quisesse encontrar uma explicação lógica, as batidas, as bandejas que se mexeram sozinhas e aquele papel deixado como recado continuaram gravados na minha mente. Talvez o crematório fosse mesmo só um prédio antigo, sujeito a ruídos e falhas. Ou talvez fosse algo mais, mas eu não voltei para descobrir. Nos dias que se seguiram, a rotina do crematório continuou normal, mas eu não conseguia tirar da cabeça aquelas batidas e o papel com os 3 riscos. Decidi guardar o papel como uma lembrança. Não que eu acreditasse que tivesse algum significado especial, mas porque precisava de algo concreto para me lembrar que o que vivi ali não foi apenas fruto da minha imaginação. Enquanto isso, passei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As sombras que pareciam alongar-se mais do que deveriam nos corredores, o rangido das portas que às vezes ecoava como um suspiro, o silêncio absoluto que fazia até o som do meu próprio respirar parecer estranho. Eu me sentia observado, mesmo estando sozinho. Em uma das últimas noites, pouco antes de pedir oficialmente para sair, decidi fazer uma última ronda pelo prédio. Queria confirmar que tudo estava em ordem, para não deixar pendências para o próximo turno. Caminhei lentamente pelos corredores, acendendo as luzes dos ambientes, para verificar portas e janelas. Quando passei pelo setor técnico, notei algo estranho. No chão, perto dos fornos, havia uma marca escura, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Eu tinha certeza absoluta que não estava ali antes. Me agachei para examinar melhor e vi que a marca tinha formato irregular, mas parecia recente. O cheiro ao redor era levemente acre, algo que eu nunca havia sentido ali, algo que mexeu comigo de uma forma difícil de explicar. De repente, ouvi novamente as 3 batidas. Dessa vez, elas vieram do lado oposto do corredor, de uma porta que levava ao depósito de materiais. Fiquei congelado por um instante, respirei fundo, reuni coragem e fui até lá. Empurrei a porta devagar. O depósito estava vazio, exceto por algumas caixas e utensílios que estavam sempre ali. Nada fora do lugar, nenhuma pista, nenhuma explicação para o som. Desconfiei que aquilo poderia ser obra de algum animal, talvez um rato, ou até vento batendo em alguma superfície solta. Mas minha mente não conseguia aceitar essa hipótese por completo. Algo naquela noite parecia estar tentando se comunicar, ou pelo menos deixar sua presença marcada. Depois daquele dia, pedi a transferência para o turno da tarde e não voltei a passar uma noite sequer no crematório. A sensação de inquietação não me abandonava e eu não queria continuar ali para descobrir o que realmente acontecia. O que aprendi com tudo isso? Às vezes, lugares vazios escondem coisas que o silêncio não deixa revelar, e o que parece ausência pode ser presença. E por mais que a lógica tente explicar, tem coisas que simplesmente não fazem sentido. Nos dias que se seguiram à minha saída do turno noturno, uma inquietação não me largava. Mesmo longe do crematório, os acontecimentos daquela madrugada insistiam em rondar meus pensamentos, como uma sombra silenciosa que se recusa a desaparecer. Eu tentava racionalizar, convencer a mim mesmo de que tudo tinha uma explicação. O rangido de uma tubulação, o movimento causado por um ajuste mal feito, até o barulho do vento em alguma parte velha da estrutura. Mas havia algo mais profundo, uma sensação que não cabia no meu entendimento. Passei a observar em casa os sons ao meu redor de forma diferente. O silêncio parecia mais denso e até os ruídos cotidianos ganhavam outra dimensão. Ficava pensando, e se de alguma forma aquela noite no crematório não foi só um episódio isolado? E se aquelas batidas tinham um propósito que eu não consegui captar? Era como se aquele prédio, com seus fornos silenciosos e paredes espessas, guardasse um segredo que não queria ser revelado, mas que insistia em deixar pistas sutis para quem estivesse disposto a notar.
No trabalho novo, tentei manter a mente ocupada, mas as vezes em que minha atenção se desviava para o vazio da janela, me faziam pensar no crematório. Imaginei o prédio vazio naquelas madrugadas, a temperatura fria do local, as bandejas de aço deslizando lentamente, como se empurradas por uma força invisível, e as 3 batidas, sempre elas, repetindo o ritmo quase como uma mensagem codificada. Uma noite, após uma conversa com um colega que havia trabalhado lá antes de mim, ouvi algo que nunca tinha imaginado. Ele me contou, em tom baixo, que não era a primeira vez que funcionários relatavam ouvir batidas ou sentirem presenças estranhas no crematório. Alguns, inclusive, desistiam rápido, sem nem completar a primeira semana. A explicação oficial sempre era a mesma. O lugar é antigo, barulhos são normais. Mas havia murmúrios, histórias não oficiais de gente que jurava ter ouvido passos onde ninguém podia estar, ou ter visto sombras no canto do olho. Mas nada muito concreto, nada que justificasse o que eu vivi. O tempo passou e aos poucos minha mente começou a deixar de lado o incômodo. Até que um dia, ao caminhar por um bairro antigo da cidade, passei em frente a um prédio abandonado. Na fachada, um letreiro desbotado indicava que ali havia funcionado um crematório, décadas atrás. O local tinha sido fechado, reformado e transferido para outro ponto da cidade, o mesmo onde eu comecei a trabalhar. Parei por alguns minutos em frente ao prédio, olhando as janelas quebradas, a tinta descascada, o silêncio pesado daquele lugar. Pensei nas histórias que aquele prédio poderia contar se pudesse falar. Se aquelas paredes tivessem ouvidos, o que teriam escutado ao longo dos anos? Quais segredos teriam guardado? Quais histórias jamais reveladas? Fui embora, mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. O crematório, com seus corredores silenciosos e fornos frios, era mais do que um prédio velho. Era um lugar onde o silêncio tinha peso e as batidas ecoavam como avisos que ninguém queria ouvir. Desde então, evito passar perto do novo crematório à noite. Não por medo, exatamente, mas por respeito ao que não se pode explicar. Sei que algumas coisas não precisam de respostas e que às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. E você, já passou por algo que não consegue explicar, mesmo sabendo que tudo parecia normal? Se gostou dessa história, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas possam sentir essa tensão junto comigo.